Muito bem. Boa noite a todos presentes na sala. Eu vou... aqui, como eu havia dito para vocês, né, trata-se de um ensaio, tá? Então, tá meio improvisado, para a gente poder fazer uma contextualização aí, né? A gente não consegue tirar o plano de fundo aqui, tá bem estranho aí, mas é assim mesmo que vai, tá bom? Ok. Faz parte do jogo. Então, vamos lá. Inclusive, coincidiu porque o tema, né, que eu vou tratar é a questão metafísica do porquê o céu é azul. Nós temos uma explicação que foi oferecida pelo professor Einstein, que inclusive me parece, se eu não me engano, foi por conta desse motivo que ele ganhou o prêmio Nobel. Eu não tenho certeza disso daí. Mas ele não ganhou o Nobel por conta da relatividade geral, não. Ele ganhou o prêmio Nobel por estudos dos fótons. E por causa do estudo de fótons, inclusive foi ele que deu esse nome aí de fótons, não tinha esse nome, ele que deu esse nome. Ele é o pai dos fótons, no caso. E aí o estudo dessas partículas da luz, que ele é interessado na luz, na velocidade da luz, esses assuntos. Então, devido ao estudo relacionado com a questão da luz, ele deu à luz na explicação do porquê o céu é azul, que era uma curiosidade que os poetas exploravam, né? E os físicos não sabiam exatamente explicar a motivação do porquê o céu era azul. E o professor Einstein, então, se apresentou e apresentou, né, a sua teoria a respeito da coloração azul do céu e a sua explicação física sobre as partículas que compunham a estrutura da luz. Então, a partir daí, ficou-se conhecido o motivo técnico ou pragmático do porquê o céu é azul. Não ficou explicado o para que o céu é azul, do ponto de vista metafísico, porque ele não era metafísico, ele era apenas físico. E para ser um metafísico, você tem que ser um físico, pelo menos entender física, não precisa ser um físico, um físico prático, você não precisa ser um estudante de física ou um mestre de física, ou você não precisa ser um entendido assim, todos os pormenores da física. O que é necessário é que a pessoa tenha uma compreensão geral da física, e aí, lógico, nós agradecemos, né, humildemente, com todo gratidão no coração, aos físicos e aos matemáticos que estudam muito seriamente esses assuntos técnicos e nos dão os resultados de maneira maravilhosa. E a gente utiliza esses resultados, e sobre esses resultados que os técnicos, que são os físicos e matemáticos, conseguem trazer para nós, nós elaboramos a parte posterior à física, que é a metafísica, que é, no caso, que seria uma pós-graduação da física, que chama-se metafísica. Aí você vai ter metafísicos de 3 níveis. Né? Você vai ter os metafísicos que são canistas ou neófitos, que são aqueles que fazem especulações com a física, como, por exemplo, a questão do... Né, só para dar um exemplo, a questão do salto quântico, né, da experiência da dupla fenda, que o observador, né, a consciência altera a realidade. Então, essas questões que são utilizados pelos esotéricos, que são produtos da pesquisa física, como parte da metafísica, mas sem uma elaboração fundamentada, só com base na intuição, isso é chamado metafísica neófita, ou para iniciantes, que não tem uma fundamentação consistente, racional para pensadores exigentes. Você precisa colocar intuição e tal, acreditar, ter fé nessa conjecturação toda. Funciona? Funciona, mas é básico. É um princípio ainda muito, vamos dizer assim, preliminar, né, embrionário, da metafísica propriamente dita. Porém, é um bom começo, tá? Quer dizer, não é exatamente um bom começo, mas é um começo. Agora, quando a gente chega na parte média, que aí você tem canista, que é a parte inicial, que é o neófito. Depois você tem o madhyama. O madhyama, que é o médio, é aquela pessoa que fica se questionando, mas espera aí, né? E assim, como é que faz? Então, quer dizer que
De repente, eu tenho que renunciar a toda a minha inteligência técnica e simplesmente cair no mundo de intuições, de premonições, de esoterismos, de muitos casos delírios, né? Tem pessoas que matam pessoas por delírios esotéricos. O Enfield, que era um cartunista brasileiro muito famoso, um rapaz matou ele, porque ele teve um delírio lá e Jesus falou com ele e disse que tinha que matar o cara. Ele foi lá e matou ele e o filho do Enfield, por um delírio esotérico. Então, quer dizer, é um campo bastante assim minado, tá? Um campo hiperdemocrático, onde todo mundo meio que sabe o que está fazendo pela conexão, sei lá, com algum alienígena ou algum drone, enfim. Isso daí não é ao meu campo. Entretanto, como é um campo muito hiperdemocrático, ou seja, sem regulamentação, sem uma postura, ninguém responde, não há um órgão, não existe uma egrégora, não existe uma instituição responsável por responder a esses comportamentos. Então é uma coisa assim, tipo, cada um faz o que quer, fala o que quer, do jeito que quer. E aí, para pensadores acostumados com o pragmatismo, para pessoas que pagam contas, que tem que trabalhar para pagar as contas, que tem que tomar o remédio para que funcione bem a saúde, que tem que se relacionar bem com a vizinha do lado, porque ela pode surtar, para pessoas que vivem a vida de maneira metódica, e ao mesmo tempo existe uma exigência intelectual, simplesmente cair no mundo do esoterismo não é funcional, ele rejeita. Não conscientemente, mas a inteligência rejeita esse procedimento. Então, para esses tipos de pensadores que querem uma explicação metafísica, mas ao mesmo tempo não aceitam esse hiperdemocratismo esotérico, irregular e instável, portanto inseguro, eles ficam, que é o que nós chamamos de céticos espirituais, são chamados desigrejados, né? Então eles têm uma intuição espiritual, eles preservam a sua dignidade espiritual, mas rejeitam completamente qualquer explicação, seja religiosa ou esotérica, para as questões fundamentais ou metafísicas. Esses são chamados, eu acredito em Deus e é isso aí. Eu não tenho religião, não tenho ninguém na minha vida, só eu mesmo. Esses são os mais ou menos médios. É porque eles também não conseguem concluir, fundamentar a questão final e também não conseguem assimilar o hiperdemocratismo esotérico onde tudo vale. Ok? Então eles ficam ali num limbo entre a rejeição e a aceitação. E aí estão, são os médios. Não os médiums, são os médios, chamam-se madhyama, são aqueles que estão numa fase transitória, intermediária. Porém, há esses madhyamas que são metafísicos, eles são espirituais, eles têm as suas conexões espirituais e tal, etc., mas são solitários, lobos solitários chamados desigrejados, né? Como o pessoal evangélico usa esse termo, desigrejados. Outros falam desviados, outros dizem largado, a revelia, sei lá, alguma coisa assim. Mas cada um tem a sua definição de individualidade. Não, tá? Eu não aceito essas maluquices aí, é muita coisa na minha cabeça, muita informação contraditória, gente maluca, à torta e à direita, fazendo coisas absurdas, e eu não quero entrar nesse esquema hiperdemocrático aí. Eu quero intuição espiritual, eu quero conexão espiritual, mas essa para mim não serve. As igrejas, as instituições, não sei o quê, o pastor, o padre, não sei o quê. E aí a pessoa está cheia de assim, considerações frustrantes, ela então, mas ao mesmo tempo ela é uma pessoa séria, ela quer espiritualidade. Mas ela não quer pagar um preço caro para pegar um produto sem garantia. Então ela fica sozinha, tá? Esses são os madhyamas. Madhyamas. E aí eles tentam, o melhor que podem, conjecturar um sentido mais racional para a espiritualidade. Como eles não conseguem finalizar a equação, eles ficam aí, né, transitando nesse limbo, que é o meio termo, seria um crepúsculo entre o dia e a noite. Aí você tem a terceira fase, que são os metafísicos conhecidos como utamas. Esses são maduros. Eles conseguem explicar as funções, né, dos processos espirituais e conseguem dar uma definição de precisão de qual é a finalidade da evolução com uma apresentação coerente e assim, correspondente com alguém que sabe o que está falando. Então você, quando
Nosso mestre espiritual, Prabhupada, ele dava, né, um ditado que era o seguinte: quando é que você sabe que um homem é um tolo ou quando ele é um sábio? Como é que você vai saber disso? Simples. Aguarde ele falar. Assim que ele abrir a boca, você vai saber a qualidade dessa pessoa. Se ele é um sábio ou se ele é um tolo. Ele pode estar vestido como um sábio, mas dependendo de como ele falar, você consegue classificá-lo. Então, essa é mais ou menos, tá, a questão aí na pauta, ok? Então, os utamas, eles sabem o que estão falando, eles conseguem dar garantias daquilo que falam, e normalmente a vida deles corresponde com o histórico de retórica pública, ou seja, eles falam uma coisa e normalmente eles vivem o que falam, não são hipócritas que têm uma vida pública de um jeito e a vida íntima, né, assim, de outra. Tá? Então, normalmente eles têm uma coerência em relação ao que eles vivem ou em relação ao que eles falam, né? Os budistas vão mencionar sobre essa... Na psicologia, isso é o equivalente de neurose, chama-se neurose, que é quando você fala uma coisa, acredita até no seu discurso, mas vive outra diferente. A fala vai para um lado, o corpo vai para o outro. Isso é uma fissura de personalidade, chama-se neurose na psicologia. E aí, para definir essa neurose, os budistas vão dizer o seguinte: essas pessoas são semelhantes à colher da sopa. A colher da sopa toca na sopa, mas não sente o sabor dela. Então, assim, aquelas pessoas que têm um discurso e têm um comportamento, essas são chamadas colheres da sopa, tá? Então, os utamas, eles não têm esse problema aí técnico. Então, quando é que você tem uma convicção mais aproximada do que é um utama, que é quando você pode olhar essa pessoa na sua vida íntima, na sua vida comum, com parentes, família e tal, e aí você vai ver se essa pessoa tem coerência na fala ou não. E a partir daí você pode apostar as suas fichas ou então retirar os investimentos de acordo com a sua observação, tá? Muito bem. Então nós temos aí o neófito, que é um hiperdemocrático, hipergaláctico, sideral, conexão para todos os universos e tal, e conhece tudo, e fala com alienígenas e não sei o quê. E aí tudo vale. Não tem regulamentação, não tem fundamentação. Aquelas pessoas que falam com os alienígenas não têm nenhuma obrigação de dar uma definição mais coerente, mais consistente de que essa pessoa, né, assim, simplesmente é uma questão de acreditar e ter fé e tal, ou então aqueles que falam com espíritos, ou aqueles que ouvem vozes, etc. Tudo isso não existe regulamentação. Então é uma hiperdemocratização perigosa, porque existe muita esquizofrenia, existe muita alucinação e delírios envolvidos nesse campo. Então é um campo minado, é perigoso entrar de cabeça nesse caminho aí, tá? Mas cada um faz o que quer, todo mundo tem livre-arbítrio e, né? Vamos lá. Essa é a primeira fase. Inclusive é necessário até essa fase, porque aí a pessoa, né, passa por alguns desgastes e acaba também, né, se desencantando com essa hiperdemocratização não regulamentada, essa informalidade da espiritualidade, né? Então, os madhyamas, que são um crepúsculo, e os sutamas, que são aqueles que venceram o crepúsculo, que é a resistência da gravidade entre o pessimismo realista e a dimensão de realização espiritual, tá? Então, eu vou falar, a explicação que nós vamos dar agora está relacionada com o aspecto utama, tá? É realizado. E aí, depois, vocês mesmos poderão conferir se essa informação procede ou se é, né, um devaneio do Devananda, já que, né, parafraseando aí, se é apenas um devaneio ou se de fato procede essa informação, tá? Eu já vou de antemão informando a vocês que não se trata de um devaneio, tá? Essa informação procede, nós temos condições morais, intelectuais, éticas e filosóficas para sustentar essa afirmação que nós vamos fazer aqui, tá? O aluno, o pesquisador, só tem que ter a paciência de se tornar um aluno nosso por pelo menos um ano para entender, né, toda a estrutura interna que justifica as afirmações que nós fazemos. Mas, né, assim, nós estamos à disposição e aqueles que nos procuram obtêm informação. Do contrário,
eles estão liberados para fazer aquilo que querem fazer e seguir os caminhos ao qual serão chamados a fazer. Muito bem, então vamos lá. Agora, a questão é o porquê o céu, né, é azul. Vamos lá. Olha só o que acontece. Vamos fazer, eu vou tentar fazer um resumo bem simples aqui, fácil de entender, tá? Vou trazer uma metáfora aqui super visual, tá bem? Imagina, Devi, que você é uma mãe, né? Imagina, Brindavan, que estão aqui comigo, que vocês têm um filho, ok? Vamos colocar um filho X, hipotético. Então, esse filho X, hipotético, ele nasceu com um problema, ele tem um probleminha neural que deixa ele muito nervoso, a ponto de quebrar as coisas ao redor e de bater a cabeça. Tem crianças que são assim. Então, imagina que você tem uma criança especial dessa forma, tá? Aí você é uma mãe amorosa e sofre com o problema do seu filho. E você quer muito resolver esse problema. E, de repente, um terapeuta é contratado para dar atenção pessoal ao filho, para que ele possa ter um pouco mais, uma situação que favoreça o autocontrole dessa criança, porque o sistema neural é hipersensível e as variações emocionais ativam essa hipersensibilidade do sistema neural, fazendo com que gere reações químicas que fazem com que o garoto, então, queira quebrar e destruir as coisas ao redor, ou seja, violência. Tá? Então, o terapeuta vai usar todos os recursos disponíveis, né? Tem uns, vou imaginar que vocês tenham, qualquer um de vocês, né? Eu coloquei a Brindava no Bíblia aqui, mas vamos colocar que todo mundo tem essa, né? Essa situação aí, tá? E a metáfora é válida. Vocês estão com recursos financeiros e o terapeuta tem todos os recursos à disposição, ele deve apenas estudar o caso e planejar uma ação que seja favorável para que a criança tenha controle emocional e, a partir do controle emocional, naturalmente o sistema neural não será atingido e aí essa criança pode ter uma vida normal. Então ela precisa aprender a ter controle emocional para não ativar o problema neural. Vamos imaginar que a situação seja essa. Muito bem. Então, o terapeuta, ele chega na casa e ele, então, escolhe um espaço na casa, bem amplo, ok? E ali ele vai criar um cenário com bonecos, robôs representando pessoas, animais, situação, para que essa criança faça o exercício de treinamento, de convivência social e adaptabilidade. Então, os robôs estão lá, falam do bom dia, interagem com a criança, não sei o quê, o cachorrinho late, os robozinhos, recursos, tecnologia não falta. Então, ele cria um mundo artificial dentro da casa, para que a criança possa ter com quem interagir, porque ela não pode ir para a escola, porque machuca as outras crianças, não pode sair na rua, porque é perigoso para as pessoas, para ela mesma. Então, ela é uma criança que tem que ficar isolada. Só que uma criança isolada é entediante até para qualquer criança. Então, ele cria um mundo paralelo para que essa criança possa interagir. Só que ele vai usar todos os tipos de recursos terapêuticos, porque o que acontece, eu não sei se vocês já acompanharam nossos raciocínios, nossas explicações, mas olha só, vamos fazer um testezinho aqui, um laboratóriozinho, vamos dar uma pausa na história e vamos chegar aqui, olha aqui. Vocês estão me vendo agora como? Aí você vai dizer assim, Evananda, eu estou te enxergando com os meus olhos. Esses olhos, esses mesmos, que a terra um dia há de comer. Tem esse ditado, não tem, Brindava, esse ditado? Esses olhos que um dia a terra há de comer. Não sei, antigamente tinha esse ditado. Alguém sabe desse ditado aí? Será que eu estou velho já? Minha mãe falava. Tem esse ditado, não tem? Ainda tá vigente ainda? Tá em funcionamento? Tá, né? Então tá. Então tá atual, viu, pessoal? Tá rolando esse ditado. Esses olhos que a terra um dia há de comer. Eles falam isso, né? Né? Se você, por exemplo, colocar assim, por exemplo,
Se você chega, imagina que você está no juiz. Tem o juiz, aí o juiz fala, mas senhora, a senhora viu os fatos? Eu vi, seu juiz, e eu vi com esses olhos que a terra um dia há de comer. Ok, é a testemunha dela. Mas vamos analisar essa questão, porque, na verdade, em termos técnicos, os olhos são absolutamente cegos. Você nunca enxerga absolutamente nada com os olhos. Se você depender dos olhos para enxergar, vai dar problema. Porque os olhos não têm a função de enxergar. Essa não é a função dos olhos. Os olhos é um receptor de sinais. Ele apenas colhe explosões de fótons. Só isso, nada mais. Os olhos é como uma antena parabólica em cima da sua casa. Né? Antena de sinais. Você chega lá, se subir na sua casa e olhar para a antena para ver o seu programa preferido, você não vai conseguir nada. Quem faz a transmissão dos dados é um aparelho transmissor que está dentro da casa, que vai pegar, porque é tudo por ondas, né? São ondas. Vai pegar as ondas, vai converter essas ondas numa equação matemática chamada equação de Fourier e vai reproduzir isso na forma de imagem. É tudo por matemática. As ondas entram, batem na anteninha, a anteninha pega as ondas, joga para dentro, o processador lá, que é o TV, vai fazer a operação, é tudo muito mágico, a gente só tem uma caixinha lá que acontece tudo, mas o processo, nossa, o processo por detrás disso é incrível, mas acontece. Então, ok, e tudo isso acontece na velocidade da luz, inclusive, tá? E a imagem é retransmitida lá dentro e você pode ver. Os olhos também são assim, eles são captadores de sinais, tá? Os olhos são bombardeados com feixes de luz por ondas, propagação de ondas, e então ele capta essas ondas, e essas ondas têm uns filamentozinhos, né, na retina, que vai reagir a esses impactos, esses bombardeios de fótons, e vai tremer, vai tremular, ou vai criar uma vibração. Essa vibração é convertida em corrente elétrica. Esses dados de eletricidade são jogados para o interior do cérebro por fios, fibra ótica. Então, inclusive, o pessoal chama fibra ótica com base no sistema dos olhos. Então, é jogado os impulsos para dentro do cérebro e aqui atrás a gente tem uma plaquinha de 1 milímetro, 1 centímetro quadradinho, e toda a imagem é convertida e processada nesse transistor, que é hardware, que fica no cérebro. Daí ele vai converter os dados, software, e vai jogar a imagem que uma outra área do cérebro vai então olhar e vai dizer, tá aí, é isso aí, é isso aí. Um vendedor de flores a ensinar seus filhos a escolher seus amores. Então ele vai conseguir ver a flor e com isso ele vai conseguir ver os seus amores. É assim que funciona. Você ama com o cérebro, não é com os olhos, tá? Os olhos só captam fótons. É que o cérebro, ele vai reagir, vai jogar correntes elétricas para o coração e você vai sentir o amor no coração. Mas é tudo por ondas, tá? É uma onda a história. Isso funciona com os olhos, funciona com, né, David? Funciona com o som, funciona com o que mais? Tá. Audição, o que mais, Davani? Olfato. Olfato, tato, paladar, tudo é por ondas convertidas em impulsos elétricos, né, que finalmente vão ser entendidos pelo cérebro, tá? Então, o que a gente olha no mundo externo e a gente vê formas, uma casa, um carro, tudo bem, a gente tem ali uma imagem tridimensional, ela é realística, ela só não é, em última instância, absolutamente real, porque ela tem uma funcionalidade praticamente matemática, mas ela é real, está ali, ela funciona como realidade imediata. Ela não é realidade absoluta, mas ela funciona. Só que a luz incide sobre o objeto e essas explosões de feixes de luz chegam até os olhos e o cérebro vai fazer a conversão da imagem. É assim que funciona. Então, o cérebro, os olhos, o cérebro, ele só recebe ondas. E assim funciona com o cheiro, funciona com a visão, com o que a gente ouve, de tudo mais. E as cores, a música, os sabores,
tem uma frequência matemática. Ele é entendido, o cérebro entende como é um código de barras. Então, cada item, elemento da criação, tem um código de barras, que é um QR Code. Esse QR Code é lido pelo processador interno e identifica aquele objeto ali. Todas as coisas criadas têm um QR Code, que é um código de barras, para ser lido pelo nosso processador. É assim que funciona o que nós chamamos de interação com realidade. É tudo por leitura à velocidade da luz dos QR Codes que ficam fora do radar da nossa compreensão prática do dia a dia, porque senão a gente bugaria, né? A gente estuda e fala sobre isso daí, mas na vida do dia a dia a gente morde a maçã e saboreia e come aquela pizza maravilhosa e simplesmente sente o sabor e diz, tá bom, vai, tá tudo bom. E a vida segue. Então, quer dizer, para estudar é uma coisa, para viver é outra. Então a gente está estudando aqui, tá? Muito bem. Olha só. Agora, imagina, vamos voltar lá na história lá, né? Do terapeuta que está lá, construiu um mundo virtual, etc. E a criança está lá, de repente ele para assim, ele sabe que tudo funciona por propagação de ondas, cada coisa tem uma função matemática, tem um QR Code, e ele sabe que as cores têm um QR Code específico, cada cor tem um QR Code, cada cor tem um código de barras, cada cor tem uma funcionalidade do ponto de vista cerebral. Quer ver só? Mas Devananda, isso daí está me parecendo esotérico. Você falou do negócio da hiperdemocracia, não sei o que e tal, e agora está falando aí um negócio esotérico. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só. Vocês se lembram? Quem conhece os personagens do Tio Patinhas? Tinha aqueles irmãos metralhas. Eles usavam aquelas camisas listradas. Vocês lembram desses desenhos animados que colocavam a camisa listrada? Os prisioneiros americanos, né? Colocavam aquelas camisas listradas assim, com uma bola no pé e tal, era aquilo ali, os caras eram prisioneiros, e a roupa, a vestimenta eram camisas listradas, parecendo uma zebra, que é tipo Deus zebra, né? Bom, só que o governo americano gastava milhões de dólares com tratamentos psiquiátricos e de saúde pública por conta dos estupros nas prisões. O processo lá era bruto, né? Tinha pessoas que eram malfeitores que faziam questão de ir para a prisão só porque lá dentro eles teriam acesso fácil ao produto, que é estuprar as pessoas. Né? Tem gente que é louca para tudo. E o governo americano, você sabe que a cada 10 psicopatas, 10 delinquentes, 10 ser bizarro, 8 nascem nos Estados Unidos, 2 em outras partes do mundo. É assim que funciona. É estatístico, não estou querendo falar, eu amo os americanos, eu gosto muito deles, eu acho que eles são super legais, divertidos, um pouco estranhos em algumas coisas, mas eles são um povo bem legal. As músicas deles são maravilhosas. Então, quer dizer, sabe, eu não tenho nada contra os americanos. Acontece que é estatístico. A cada 10 psicopatas, 8 são americanos. Eu não estou falando nada isso é um dado público. Então, eles têm as bizarrices mais, né, incríveis lá. E o governo americano gasta muito dinheiro com essas coisas aí, esse pessoal. Então, eles pensaram numa forma de resolver esse problema dos estupros e da violência nas prisões. Então, eles chamaram um grupo de pesquisadores, enfim, terapeutas, neurocientistas, psicólogos, fizeram uma comitiva lá e passaram 10 anos estudando uma maneira, um plano para mudar essa situação e o governo salvar dinheiro. O que eles fizeram? Eles encontraram que as roupas que os monges védicos, os monges da Índia, usam, tem uma função terapêutica, cromoterapêutica, que tem uma frequência de onda que diminui o impulso sexual, a luxúria, a loucura humana. Incrível, né? Aí o que eles fizeram? Colocaram as roupas dos prisioneiros americanos de zebra para açafrão. Então, se você for lá visitar uma prisão americana, assistir um filme de prisioneiros americanos, você vai ver todos eles vestidos com as roupas que os monges da Índia usam, que é o açafrão, que é a cor utilizada pelos monges da Índia. Eu usei essa cor durante 8 anos, porque eu fui monge celibatário, estudante, né, metafísico, e eu fui celibatário durante 8 anos e monge durante 8 anos. E aí, nesse período, eu só usava essa cor, que é a cor do açafrão. E ela tem uma função terapêutica sobre o cérebro, que diminui o impulso
do êxtase erótico, do desejo, da voracidade do erotismo. É por isso que os monges são calminhos e tal, e meditativos, e eles ficam lá tranquilinhos. Em tese, lá dentro eles estão na luta, mas alguns conseguem realmente essa tranquilidade. E eu conseguia, na maioria do tempo, eu conseguia uma paz relativamente, sim, segura. De vez em quando, você tinha que sentar, meditar, tomar um banho frio, cantar os santos nomes, fazer uma terapia para conseguir controlar a mente, mas fazia parte do jogo. Só que essa cor, ela tem essa função. Então, os americanos utilizaram esse recurso depois de estudarem no mundo inteiro todos os tipos de situações, e eles encontraram essa solução. Eles foram trocar as roupas dos prisioneiros para ver o que ia dar. Pintaram as celas, né, colocaram cores assim, né, mais para esse sentido, e o resultado foi 30% menos de violência em uma década, em 10 anos, 30% de redução da violência, e o governo americano simplesmente salvou bilhões de dólares com processos judiciais, tratamentos psiquiátricos e tratamentos de saúde pública, né? Tratamentos com médico. Tá? Funciona, hein? Então, quer dizer, não é um dado esotérico, tá? Não é um devaneio, não é um delírio. Isso é um dado científico que é patrimônio público. É só pesquisar que os dados estão lá, tá? Então, as cores, elas exercem uma função realística no sistema neural. E aí o sistema neural, ele vai pegar uma cor, ele vai interpretar essa cor, e ele vai descarregar na corrente sanguínea um tipo de sinapse, que é produção química, que vai metabolizar no sistema neural espalhado pelo corpo e vai acalmar ou acelerar o indivíduo, de acordo com a cor utilizada. Por exemplo, se você vai num restaurante, num lugar que tem cores laranjas e amarelas, você sente mais vontade de comer. As cores amarelas estimulam a fome, né? E alguns cheiros também, naturalmente, né? Mas as cores também têm essa função, só que as cores são mais suaves, mais sutis. O sistema de leitura de dados é mais íntimo, interno. Mas os técnicos conhecem muito bem. Então, nos supermercados, na televisão, nos produtos alimentícios, tudo é utilizado a psicologia das cores com base na frequência de dados matemáticos que elas produzem aqui dentro. Muito bem. Então, voltamos lá ao terapeuta. O terapeuta, ele conhece essa história toda, então ele já está consciente disso, ele olha para o teto do mundo que ele criou lá para o menino e diz, que cor que eu vou colocar aqui que seria funcional para acalmar essa criança aí, né? Como explicar a grande fúria do mundo? Assim, explica a grande fúria do mundo, né? E por que o céu é azul? Bom, olha só, se a cor azul tiver uma frequência que for um calmante natural, é útil, porque a gente está usando todos os recursos para tratar essa criança. Agora, vamos pintar o teto de azul, entretanto, eu quero acentuar, eu quero aprofundar essa tonalidade para o sistema neural suavizar no mais profundo. Então, o que eu faria? Eu colocaria algumas tonalidades de branco para aprofundar ainda mais essa terapia. Então, se eu tiver um céu azul com algumas tonalidades de branco, eu vou conseguir um efeito muito mais positivo. O terapeuta pensa isso. Aí ele vai e coloca o teto de azul e ele faz umas nuvenzinhas brancas lá, que é para dar esse efeito terapêutico aí sobre, né? Enfim, sobre a criança. Ok? Muito bem. Agora, veja bem, vamos mudar um pouco aqui o quadro agora, né? Vocês já entenderam a metáfora, mas vamos, né, só para a gente contextualizar aí. Vamos imaginar que você é Deus. Pense assim, eu sou Deus. Bom, estou com essa multidão de almas aqui e elas têm uma tendênciazinha de serem Deus. Ai, 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 deu ruim. Porque como todas elas são eu,
são expansões de mim, é filho de peixe, peixinho é. E eu sou o supremo, controlador de tudo. E cada uma delas acha que também é. Isso vai dar um probleminha, porque como é que elas vão decidir entre elas quem é o supremo? Eu sei que eu sou. Eu já sei disso. Mas elas acham que também são. Isso vai dar um problema. Então elas vão ficar nervosas. Pode ser que elas queiram competir entre si e se machuquem. Eu sou um papai amoroso, eu não quero que meus filhinhos e filhinhas fiquem se machucando. Eu sofreria se eu as visse se machucando, por uma questão que elas não têm culpa. Inclusive, se tem alguém responsável por esse problema, essa pessoa sou eu. Porque eu sou o Supremo. Eu sou o Senhor Supremo. Elas não têm culpa nenhuma de pensar que são também, que elas são refrações minhas. Então, como é que eu vou responsabilizá-las? Se elas só estão fazendo uma coisa com impulso naquilo que eu sou, ou seja, o controlador. Só que elas acham que são, e aí cada um acha que é, e como é que elas vão resolver isso aí? No tapa. Eu não quero isso, que as crianças briguem. Então, o que eu vou fazer? Bom, a vantagem de ser Deus é ter recursos tecnológicos à disposição, né? A imaginação e tal, e recursos ilimitados. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de elas se machucarem umas às outras, eu posso simplesmente induzi-las a dormir e sonhar. Posso fazer isso. Porque aí elas, os meus bebezinhos e as minhas filhinhas vão ficar todas deitadinhas na caminha sonhando. Aí sonhando, deixa o pau comer, tá tudo bem. Que é num... Aí elas se entendem, aprendem, evoluem, param com essa fantasia de serem Deus, porque é muita coisa, é muita pressão querer ser o Senhor, o controlador, o centro e tal. Com o tempo elas vão desistir disso daí, vão ficar mais calminhas. E elas ficam parecidas comigo, mais calmas. Então, é muito mais inteligente eu colocar elas para dormir e sonhar do que jogar elas no mundo para se machucarem diretamente. Não faz sentido. Eu não conseguiria fazer isso por causa do meu amor por elas. Eu não seria capaz de colocá-las no mundo para elas se machucarem entre si. Eu me sentiria mal com isso. Jamais eu faria isso. Então, o que eu vou fazer com elas? É devido ao meu amor por elas que eu decido que elas vão apenas sonhar. Agora, enquanto elas estão sonhando, elas vão acreditar muito que estão vivendo. E assim cumpre-se uma função terapêutica, em que elas podem lutar pelo direito de serem deuses. No final elas vão ver que é cansativo, entediante, sei lá, alguma coisa vai dar errado lá. Ela vai desistir disso daí, vai para o caminho da paz e do amor e tal, e no final das contas ela fica tipo assim, olha, eu tô tranquilo, tô de boa, eu tô suave, eu só quero paz mesmo, tá? E agora eu tô na fase do amor. É dito que o ditado é, aos 20 anos, incendiário, e aos 40, bombeiro. É assim que é, né? Você culpa os seus pais por tudo. Isso é um absurdo. São crianças como você. O que você vai ser quando você crescer? Aos 20 anos, agressor, acusador. Aos 40, conciliador. É assim que funciona. E a vida segue e nós amadurecemos. Então, eu sei, como Deus, e vocês estão comigo, tá? Não me abandonem. Nós somos Deus, na metáfora. Então, eu, como Deus, já sei que essa fricção, essa fúria, essa vontade de ser o Senhor, de ser o poderoso, de ser o Criador, de ser o dono do mundo, vai passar. Isso passa com o tempo. Quanto tempo? Muito tempo, mas passa. Agora, eu induzo essas crianças a sonharem, e aí sonhando, elas vão pensar que são reis, sei lá, Gengis Khan, né? Átila, Alexandre. Cada um vai ter sua oportunidade, Tiranossauro Rex, de ser uma coisa grande, e vai ver que é cansativo isso daí. Depois ela desiste. Só que como isso vai precisar de tempo, e tem que ser alternado para todo mundo ter as chances para poder se realizar, então a gente cria um sistema de alternância. E aí nós colocamos os sonhos fragmentados. Cada sonhozinho vai ter uma média de 70, 50 anos, 40, 30, 80, 100, mas no máximo 100, 120. Porque aí você consegue fazer alternações dos sonhos. E a pessoa vai ter vários tipos de experiências enquanto ela sonha. E cada sonho dura uma médiazinha de
vamos colocar, de 0 a 12 minutos. Em termos de uma vida humana, seria de 0 a 120 anos, vamos dizer assim. Então, dentro desse período de 12 minutinhos, a pessoa tem o sonho e ela vai viver a experiência dela e tal, etc. Agora, eu tenho, como Deus, eu tenho uma preocupaçãozinha aí na minha cabeça, hein? Como é que eu vou fazer para aproveitar o máximo possível para poder acelerar o processo de assimilação e acalmar essas crianças aí, porque elas vão sair daqui furiosas, querendo ser os senhores mesmo de qualquer jeito. Então eu vou precisar de um tipo de criação que favoreça em todos os sentidos para, terapeuticamente, acalmar essa criaturinha furiosa para que ela relaxe e supere essa ânsia de ser Deus com o tempo, o mais rápido possível. Então, eu vou colocar, né, um céu para ela de azul, que vai funcionar no sistema neuralzinho dos sonhos, ela vai se acalmar, vai relaxar, coloco umas nuvenzinhas lá para acentuar essa terapia, e ao redor dela eu coloco verde, porque dá a sensação de profundidade de futuro. Eu não sei se vocês notaram as árvores serem verdes, vocês já chegaram a se perguntar, por que tem que ser verde? Podia ser azul, não podia ser amarelo ou branco? Imagina, uma floresta de árvores brancas, seria um lindo, né? Sei lá, alguma coisa assim. Ou você já tem o branco no céu, aí seria uma redundância, ou talvez um desperdício de probabilidades. Então, o verde, ele vai dar uma variedade e vai acentuar o sentimento de futuro. Então, o céu é azul, com tonalidades brancas, e as árvores são verdes. Isso tem funções terapêuticas. Para quê? Para te acalmar, criaturinha. Para que você desista dessa vontade, dessa fúria de ser o Senhor, de ser Deus, de ser poderoso, de ser grandioso, de ser o centro do universo, e viva feliz com o fato de você ser uma alma que faz parte de uma dinastia imensa de almas, cuja função principal é saborear o prazer de existir com base no Ananda, que é o amor. E quando você se acostuma a ser feliz e a amar, você é colhido, ou seja, você é despertado na transcendência, onde você adormece. E, como consciência, no sonho, aí você está sonhando várias funções. Você olha no espelho, olha só que sonho lindo que eu estou sonhando. Né? Esse cara sou eu. Eu estou gostando disso, viu? Tem algumas pessoas que nem gostam. Poxa, mas aí isso é um pesadelo. Aí já não dá, né? Erraram no meu sonho. Ô, pessoal, acorda aí. Olha o sonho aí, tá errado, hein? Vamos trocar esse sonho aí. E por aí vai, né? Aí o pessoal troca realmente, né? Aí troca o sonho. Mas assim, agora, a ideia aqui é olhar essa estrutura toda do ponto de vista terapêutico. É uma terapia que está em andamento. A alma, chamada alma condicionada, ela permanece na transcendência aos cuidados do Senhor Supremo, que é como um coração de uma mãe amorosa, não vai soltar as criancinhas por aí perdidas no mundo para se machucar, se bater, se perderem por aí. Absolutamente não. Onde você já viu uma mamãe largar os bebês à toa para lá, para todo lugar? Não é assim. Todas as mães mantêm os seus filhinhos coladinhos, a arainha, entendeu? A capivara, o javali, as zebrinhas. Os bebezinhos são sempre coladinhos com a mamãe. Bebês não sabem de nada. As alminhas que saem, que são emanência do Senhor Supremo, elas não sabem de nada. Elas são só alminhas sem noção nenhuma, totalmente virgens em relação à estrutura. Aí solta essa criatura num ambiente escuro para elas lutar até a morte entre si. Não faz sentido. Essa concepção de Deus está simplesmente desaprovada. Essa ideia é uma ideia meio bizarra de Deus, porque aí você vai ver uma pessoa analógica, irracional e sem recursos. Tudo bem que vale essa compreensão para começar, mas ela é cheia de problemas, então ela tem que ser atualizada, ou seja, ela tem que mudar do sistema analógico para o sistema digital, para funcionar de acordo com a nossa capacidade racional de adultos de compreender a questão, e não por mitologias que são fundamentadas para pessoas mais assim infantis, ou, sei lá, da idade do bronze, talvez, mas que foi funcional por um período, mas que agora tem que ser atualizado. É uma questão de evolução. A evolução tinha que acontecer em alguns momentos, mas hoje, ou amanhã, ou depois, em algum momento, a evolução teria que acontecer. Ok, se estiver acontecendo agora, então por que não adaptar-se? A falta de adaptação gera extinção ou fossilização. Olha os dinossauros. Por que os ratos ainda existem e os dinossauros não? Os ratos existiam na época dos dinossauros.
Nós temos ratos hoje e os dinossauros não. Por quê? Porque os dinossauros não se adaptaram. A falta de adaptação leva o ser à extinção ou à fossilização. Então, a compreensão é muito simples. Tá? Trata-se de uma terapia de sonhos. Agora, a gente tem como demonstrar isso tecnicamente, cientificamente. É por isso que nós temos o tratado. O tratado é uma explicação técnica científica de como é que realmente você está sonhando. Agora, não se preocupe, porque você não vai deixar de ser feliz por isso. Você vai continuar vivendo exatamente do mesmo jeito. Daqui a pouco a gente vai sair daqui e vamos fazer um lanche. E a gente vai saborear o prazer de comer. Não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar no seu coração é a ideia errada de que Deus te cria e te joga nesse mundo para você sofrer aqui a realidade. E não é assim. É uma terapia transitória com base em sugestão neural. Chama-se sonhos. E por isso o céu é azul. Porque tem uma função terapêutica. Essa é a explicação metafísica. Se você pegar a cor do céu azul e colocar numa frequência matemática, e bombardear o cérebro com a matemática da cor do céu azul, ele vai reagir e vai produzir sinapses e elementos químicos na corrente sanguínea. Porque o cérebro entende tudo por ondas de matemática. Então, se você pegar a frequência matemática da cor azul e joga uma onda no cérebro, você pode até colocar a cor preta, mas o que ele vai entender lá é azul. Porque a matemática que ele entende, não é assim, as imagens para ele tanto faz. O que ele pega é a matemática de fundo. E aí ele vai produzir essa tonalidade de emoção. Então, sempre que você precisar de calma, sempre que você precisar... Por que as pessoas elas olham para o céu, fecham os olhos, porque elas abrem assim os braços, é como se fossem parabólicas, né? E recebem toda a força dessa dimensão cromoterapêutica e se sentem profundamente aliviadas da tensão, porque ela tem uma função. E essa função pode ser utilizada. Você pode utilizar essa função, olhar para o céu e saborear ou beber a imensidão do azul para que você se acalme. É uma função terapêutica que é realística. Ok? Faz sentido? Sei que para vocês a questão de estar num sonho e tal é um pouco esotérico, talvez, mas assim, o que vocês devem saber é o seguinte: muito embora seja aparentemente abstrato, não é abstrato não, tá, gente? Como eu falei no início, a gente consegue fundamentar isso de maneira pontual, só que, claro, né? Sim, dá um pouquinho de trabalho, você tem que entrar na sala, se tornar um estudante, um aprendiz, para entender a função científica de como é que se trata de uma realidade simulada, o que está em andamento. Mas isso não é voluntário, é só para pessoas que realmente se interessam em aprofundar o autoconhecimento e entender a mente do Criador. Na maioria das pessoas, na maioria dos casos, as pessoas ficam satisfeitas com as orações, rezando, né, fazendo as terapias espirituais e tal, elas já ficam, para elas está bom. Mas para algumas pessoas que têm um nível de exigência intelectual mais agressiva, mais aguda, e precisa compreender realmente a mente do Criador, aí nós temos as nossas salas que recebem alunos, tá? Os nossos cursos são gratuitos, tá? Temos algumas condições, mas eles são abertos a qualquer pensador interessado no futuro. Tá bem, pessoal? Então, vou finalizar aqui, tá? Lembrando que, como eu falei, essa metáfora toda tem uma função especificamente didática de deixar a você aí a compreensão de que se nós temos, vamos a partir do princípio de que haja Deus, e se essa pessoa for inteligente, e se ao mesmo tempo ela for sensível e compassiva, e se ela tiver recursos à disposição, é muito mais prático usar uma terapia de sonhos do que simplesmente jogar as almas para o mundo chamado material e deixá-las à revelia para que elas se machuquem entre si e evoluam dessa forma. Sinto muito, eu não tenho como apoiar uma ideia como essa, porque ela é reducionista e ela, na verdade, parece ser
uma glorificação do Senhor Supremo, mas no fundo ela é uma acusação, porque ela parte do princípio de que ele é analógico, com poucos recursos e com uma inteligência limitada. Porque nós, seres humanos, quando queremos que os nossos filhos dirijam um carro ou um avião, nós temos escolas que têm simuladores para que elas cometam todos os erros sem se machucar, antes de pegar o equipamento realístico. Então, nós, seres humanos, seríamos muito mais inteligentes do que Deus, se nós tivéssemos capacidade de usar esse recurso de simulação e Deus não. Então, dizer que Deus nos criou e nos colocou aqui é simplesmente acusá-lo de ser menos inteligente do que nós. E não procede. É uma pretensão humana se colocar acima de Deus. Porque ele é mais inteligente, ele é mais sóbrio, ele é mais compassivo e ele tem mais recursos. Logo, é muito mais prático que ele esteja usando uma terapia de simulação do que simplesmente jogar as almas aí e soltá-las, né? Então, na canção vai dizer: eu moro com a minha mãe, mas meu pai vem me visitar. É que o Renato, não sei se ele conseguiu, né, entender a metáfora na sua profundidade, que ele é um ser, né, místico, fazendo downloads, né, de informações que de repente ele não tinha total conhecimento da profundidade. Eu não conheço nenhum estudo das vezes que ele falou sobre a canção, não me pareceu que ele realmente estava no domínio completo do que ele estava falando, se ele compreendia completamente aquilo. Mas, e também não conheço nenhum estudo paralelo que explique as funções metafísicas dessa canção. Então, eu estou falando com base na minha experiência particular de observação, não estou me fazendo nenhuma referência a nenhum estudo. Se tiver algum estudo que vocês conheçam, por favor, me apresente, porque eu já procurei em tudo, não consegui encontrar ainda, mas eu tenho interesse de conhecer o que as outras pessoas falariam sobre esse assunto. Mas do ponto de vista da compreensão do tratado, eu moro com a minha mãe, mas o meu pai vem me visitar. Que mãe é essa? A assim chamada natureza material, né? A incubadora, o útero, o chamado mundo material, a natureza, né? É a mãe. E o pai, quem é? De vez em quando vem Jesus ou vem alguém visitar. Então a pessoa nessa condição, ela se sente um órfão de pai, de certa forma, porque ela tem a mãe, mas o pai, quem sabe onde está. De vez em quando ele vem visitar, mas demora muito e quando vem é rápido. Então, quer dizer, se a gente pega a questão metafísica e observamos a letra, a conta bate. Tá? Então a gente vai pegar agora, vamos reouvir a canção. Vocês vão olhar essa canção, explica a grande fúria do mundo, ou seja, o que ele está falando, explica a violência, por que há tanta violência, por que, que o mundo é tão mal, por que, que existe tanta maldade, por que, que as pessoas se traem, se machucam, se batem. Explica para mim a grande fúria do mundo. Da onde que vem a função do mal? O que é o mal? Para que o mal existe? Por que o mal foi criado? Como se criou o mal? Se Deus é bom, por que o mal está presente? Explica a grande fúria do mundo. E explica também, se for possível, o porquê o céu é azul. Né? É uma pena que o Renato não esteja presente, mas eu adoraria que ele ouvisse essa explicação para dar a opinião dele acerca. Mas, infelizmente, não deu tempo. Agora a gente pode honrar esse artista místico. Inclusive, a história dele é de superação, ele teve problemas de saúde quando criança, e ele é um rapaz de classe média, mas ele não é pedante. No final, ele também era companheiro nosso na sociedade do AA, né? Eu faço parte dessa sociedade há muitos anos, porque meu pai era alcoólico, e a gente entrou junto para dar uma força para ele. Eu acabei gostando da terapia e fiquei lá, estou lá até hoje. De vez em quando eu dou palestras lá no AA, eles me convidam, porque eu faço parte, sou companheiro, e ele era, no final da vida dele, fez parte, superou o alcoolismo, mas depois ele veio a óbito. Agora, uma história de superação e com muitas coisas lindas que ele fez para melhorar a nossa vida, né? Além de ele cantar lindamente, que a voz dele é linda, né? Também ele é lindo, né? Assim, a voz dele é linda.
e uma inteligência super refinada, mística, um espiritualista. Bom, né? É no nível dele, nas condições dele, mas alguém que contribuiu para que a nossa vida, enfim, não é, fosse, sabe, mais acessível, mais compreensível, e como é som, né, tem uma função neural de nos acalmar. Então essa música aí, né, também ela funciona como um calmante, né? Ela começa assim, estátuas e quadros na parede, nada é fácil de entender. Ela se jogou da janela do 5º andar. Ele tá falando de uma pessoa que chegou ao colapso de querer entender a fúria do mundo, não conseguir entender, ser, né, assim, alvo dessa fúria do mundo, e que desistiu de entender a fúria do mundo ou de conviver com a fúria do mundo. E, né, desistiu da vida. Então ele está descrevendo qual é a situação emocional de uma pessoa que chega nesses colapsos. E muitas vezes, essas pessoas, elas são, também muitas vezes, elas se alimentam de um vitimismo crônico que faz elas pensarem que elas têm o direito de julgar o mundo todo como incompetentes, né? Por conta desse vitimismo. Então ele vai dizer o seguinte: você culpa os seus pais por tudo. Ou seja, você culpa a humanidade por tudo, né? E o que eles são? São crianças, como você. O que você vai ser quando você crescer, se você crescer. Porque você tem a opção de desistir de crescer também, que é muito mais prático fingir que o crescimento é inválido do que crescer e se tornar a diferença ou a cura que você exige que o mundo tenha. É assim, tudo bem, a gente, né, respeita o direito das pessoas e entende a dor das pessoas, mas a gente tem que ser críticos e analistas para identificar quais são as funções que levam a pessoa a desistir, para que a gente não entre nessa furada. Sinto muito, é uma furada. Tá? Nós temos que crescer, enfrentar os problemas com dignidade e crescer, superar os problemas, evoluir. A gente respeita a dor daqueles que desistem, porque, assim, eles sofreram. Então, né, a desistência é em estado de sofrimento. Mas o sofrimento não é uma verdade inquestionável. O fato de a pessoa estar sofrendo não é uma verdade absoluta que necessariamente, automaticamente, já dá a ela o direito de nos calar em relação à crítica. Não tem nada a ver, é uma pretensão. A pessoa está sofrendo, a gente respeita a dor dela, mas o nosso direito de questionar é inalienável. Nós não precisamos aderir. Portanto, a crítica vai dizer que é uma furada. É isso aí. Agora, cada um toma a sua própria decisão. Muito bem, então, nada é fácil de entender, né? Mas agora vamos entender porque ficou fácil, né? Se você aprender o conteúdo de fundo, fica fácil entender a lógica das coisas, e com isso você, nós falamos, né, na sala dos mantras, nós almejamos a felicidade. Tudo que nós fazemos é em função da felicidade. Ok? Todavia, a felicidade não existe sem paz. Paz é um degrau antes da felicidade. Felicidade sem paz é instável e pode se corromper a qualquer momento. Felicidade sem paz é com ansiedade. Então ela está contaminada com o medo de perder a felicidade. Tá? Então a felicidade estável, a felicidade plena, ela necessariamente ela precisa da segurança emocional, que é paz. Entretanto, ninguém consegue paz sem controle mental. A primeira fase é controle mental. Controle mental, paz, felicidade, e aí sim vem Ananda, a experiência mística da alma. Bem-aventurança, Ananda. Então controle mental, paz, felicidade, Ananda. Tá? Só que para ter controle mental, lá vem você de novo, Devananda, pelo amor de Deus, você vai falar isso de novo. Pois é justamente o que eu vou falar. Interesse-se por conhecimento, criatura, pelo amor de Deus. Interesse-se pelo conhecimento,
Não para você conseguir um objeto. Tudo bem, você pode usar os conhecimentos para isso também, mas não só para isso. Um objeto, uma pessoa, uma cura, né, uma prosperidade, pode ser usado o conhecimento para isso também, é uma das funções do conhecimento, mas interesse-se pelo conhecimento por você, para você se compreender, para você entender a função de existir, de evoluir. Interesse-se, porque na medida que você se interessa pelos conhecimentos, você aprende mais. E aprendendo mais, você fica sabendo melhor como controlar a máquina que você está usando, que é a sua mente, a sua inteligência, o seu corpo. E sabendo como usar a máquina, você obtém mais paz, com mais profundidade, mais rápido, com maior segurança, com mais garantia, com qualidade. O conhecimento produz paz. Ah, mas Devananda, tá aí uma opinião particular sua. É mesmo? E o que foi que Jesus disse? O que ele disse? O que ele disse? Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele disse: conhecereis. E como é que você vai conhecer uma coisa sem se interessar por ela? Está esperando que caia do céu? Quantas vezes isso pode acontecer? Interesse-se. Busque, como ele disse, né? Busque a Deus, busque entender com toda a sua força, com todo o seu intelecto. Ame-o, busque-o com toda a sua força intelectual, com inteligência. Se interesse pelos conhecimentos. Conhecereis a verdade. Para você conhecer a verdade, você tem que saber identificar um produto falso de um verdadeiro. Senão você pega tudo como se fosse uma coisa só. É um rebu e não dá certo. Então você precisa de conhecimento. Para entender a verdade, você vai precisar de conhecimento. E a verdade vai te libertar de quê? Da ignorância, da ilusão, do medo, da ansiedade, dos cacuetes humanos que te causam tantas aflições. Então, não é assim. Eu não estou inventando coisas novas. Estou falando de uma coisa antiga. Estou só repetindo também o que os mestres anteriores já falaram, muitas e muitas vezes. Se eu estiver errado, eu sou um pensador. Pessoas inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Eu amo ser derrotado filosoficamente, porque eu tenho uma oportunidade nova de reaprender. É um prazer ser derrotado por uma pessoa inteligente, não por vaidade, por birra, por pirraça. A gente finge que aceita, mas descarta. Nós gostamos de ser derrotados com argumentos inteligentes. Pessoas inteligentes amam pessoas inteligentes, adoram estar com pessoas inteligentes. Assim como pessoas bonitas gostam de se reunir com pessoas bonitas. Pessoas ricas gostam de se reunir com pessoas ricas. Alcoólatras gostam de se reunir com alcoólatras. É assim que funciona. Dependentes químicos. E por aí vai. Então, pessoas que são inteligentes apreciam pessoas inteligentes. Então, se houver alguma explicação que corresponde ao contrário dessas que nós demos aqui, eu acho que seria uma boa oportunidade para nós reaprendermos alguma coisa. Então, se eu estiver errado, tá tudo bem. Esse vídeo vai para outras pessoas também. Vocês que estão na sala dos mantras não são as únicas que vão ouvir. Tem outras pessoas que vão ouvir. E aí a proposta é genérica, é para todos. É só apresentar dados que demonstrem que essas afirmações estão erradas. E explicar quais seriam as certas. E a gente vai, então, aplicar o critério de discriminação para ver se procede ou não, porque uma crítica pode também ser rebatida. Mas, de qualquer maneira, como eu disse, né, se eu estiver errado, por favor, me informem, porque eu também não quero sair por aí, né, falando coisas que não são apropriadas ou que não são corretas. Eu tenho responsabilidade pela minha fala. Estou influenciando vocês. Então, eu automaticamente estou me comprometendo com o karma de vocês. Porque estou entrando na rede de vocês e alterando a estrutura de pensamento, ou de sentimentos, de compreensão. Isso significa o quê? Uma simbiose com o karma. Então, eu não sou assim tão ingênuo de sair por aí aventurando aleatoriamente, sem responsabilidades. A gente pode lidar com o karma dos demais, com responsabilidade, porque as almas são produtos ligados ao governo. E lidar com o karma das almas é lidar com a administração do governo.
E o governo rastreia todas as funções. Pode, está autorizado, mas a pessoa tem que saber como fazer e tem que ser autorizada também pelo governo. Senão, ela pode ser pega como infrator. Exatamente. Tá? Muito bem, então eu vou pausar aqui. Vamos encerrar a gravação aqui agora e vamos ouvir novamente, tá? A canção aí, tá bom? Para a gente ir dormir. Muito obrigado pela atenção de todos, tá? Parabéns por terem, assim, suportado aí, né? A pressão do tempo, né? Algumas pessoas tiveram que, inclusive, né? Assim, ficar comigo até aqui. Aqui tem a Deve aqui, tá? Pobrezinha, trabalhou o dia todo, tá cansadinha aqui, tá com soninho, né? Mas agora ela vai descansar, tá bem? E quem quiser ouvir a canção aí pra gente finalizar a noite, tá? De qualquer maneira, muito obrigado pela presença e atenção de vocês. E quando nós formos fazer o programa do Qual é a Música, nós vamos apresentar essa daqui e a gente vai rever esses temas aqui novamente, tá bom? Muito obrigado, Namastê, Hare Krishna.